Não, né? Então vamos chamar, que já chegou aqui no nosso estúdio, nosso entrevistado de hoje. É o seguinte, a reforma tributária é um projeto e tem muito impacto na sociedade, tanto econômicos como sociais. E para ajudar a gente a esclarecer detalhes sobre essa nova lei, de que forma vai impactar a nossa vida, nós convidamos para sentar aqui na nossa bancada o economista Felipe Mendes, que também é professor aposentado da Universidade Federal do Piauí, também foi vice-governador do estado. Fazenda, foi secretário de Fazenda. Deputado federal. Deputado federal. Então, tem muita coisa para a gente debater hoje. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo à bancada Piauí. Boa tarde, obrigado. Quem fez o convite, né, para que o doutor estivesse aqui com a gente hoje foi o Pedro Alcântara, por isso eu passo a palavra para que o Pedro Alcântara faça a primeira pergunta. Obrigado. Pedro. Doutor Felipe, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Um prazer estar aqui. Prazer em receber aqui. Bom, o senhor foi deputado federal, naquela época já se falava em reforma tributária. Acho que o senhor fez parte de uma comissão lá que tratou desse assunto. O senhor pode nos dizer se, daquele tempo para cá, o que foi que mudou nessa reforma que foi aprovada aí? Bom, eu entrei na faculdade em 1968, no ano seguinte a uma reforma tributária de 67. 69, eles falavam. Pois é. Então, desde então, se fala em reforma tributária no Brasil. É um problema difícil porque é uma briga que não é de resultado zero no puxa-estica, né? Nós temos a União, os estados, os municípios, os contribuintes, as empresas. Se fosse um jogo de soma zero, como se diz, tudo bem, mas alguém sai perdendo, alguém sai ganhando nisso aí, né? Então, de um lado, nós temos os contribuintes que querem pagar menos. E é justo, a carga tributária do Brasil é muito grande. Do outro lado, as empresas reclamam da complexidade do sistema tributário brasileiro. Por exemplo, as regras do ICMS, uma em cada estado, são 27, do ISS são uma em cada município. Imagine uma empresa que tem filiais no Brasil inteiro. É um departamento jurídico, financeiro, tributário enorme, né? Então, essa reforma agora parece que vem simplificar, porque só vai ter o imposto estadual municipal, o IVA, e o outro federal, mas isso é só a parte do consumo. Nós não estamos discutindo ainda a questão da renda, do patrimônio, né? Que é outro problema. O sistema brasileiro tributário é injusto porque os que ganham mais pagam menos relativamente do que os que ganham menos. Há uma injusta distribuição entre os estados, porque o atual sistema, o ICMS, por exemplo, é de quem consome, mas quem vai para quem produz a maior parte. Aí corrige um problema, que é o imposto vai ser do estado, da cidade, da região que consome, não é? O problema é que é um conselho federativo vai ser criado. Então é mais uma entidade para distribuir esses recursos. Aí é uma complicação, ninguém sabe como é que isso vai dar. O Senado agora vai discutir melhor isso. O Senado, como se sabe... Casa revisora, né? É, a Casa Revisora e a Casa dos governadores, dos ex-governadores, representa a federação, não é o povo como é a Câmara, né? A espera que as imperfeições do projeto aprovado na Câmara sejam retiradas, corrigidas no Senado. Boa tarde, bem-vindo à bancada Piauí, prazer recebê-lo. Bom, o que foi aprovado na Câmara, o senhor parece que já tem um certo conhecimento daquilo que realmente está ali posto. É possível dizer, já nesse momento, se não for modificado, que para a pessoa que ganha menos, o cidadão realmente mais pobre, ele é beneficiado ou não? Ainda é cedo para se dizer isso, se concluir dessa forma, porque, pelo que eu li, nas últimas horas houve muitas emendas acolhidas pelo relator, as chamadas exceções, a meia entrada chamada, né? Então, se tem muitas exceções, as exceções passam a ser regra. E aí, qual é a primeira conclusão que esses analistas estão tendo? Vai haver uma alíquota grande, alta, e não mais baixa, como é nos outros países com uma legislação semelhante. Ora, se retira os impostos, diminui o imposto de produtos básicos, correto, é justo. Aumenta de produtos
nocivos, tipo cigarro, bebidas, tudo bem. Mas os lobbies na Câmara atuaram muito fortemente para incluir setores com essas regalias, digamos assim, com essas reduções. Então, há uma questão que a ser discutida no Senado. Eu acho que é a hora mais oportuna, feitas essas alterações na Câmara de última hora, cabe ao Senado agora dar um freio de arrumação nisso. Só para complementar o que ele está falando, Pedro, é que a alíquota mundial ela gira em torno de 24 a 25, aí, né? 17, e aqui ela deve passar de 26, 27 30, por aí. Vai chegar a 30 por aí. É aí onde está o perigo. Isso, exatamente. Em relação a produtos da cesta básica, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente infelizmente vive num momento de insegurança alimentar, muitas famílias que acabam não tendo nenhum mínimo para alimentar seus filhos. Há uma decisão em relação à desoneração de alguns produtos, mas esses produtos, né, que compõem essa cesta alimentar brasileira ainda vão ser definidos, né? Há uma discussão que não acaba nunca, dizer o que é cesta básica, né? Então, arroz, feijão, farinha, milho, carnes, assim, né? Então, isso deveria ser realmente objeto de uma alíquota zero ou próxima de zero. Eu acredito que os economistas da área econômica do Ministério devem ter feito essas contas direitinho. Né? Eu acho que eles não são, assim, vamos dizer assim, atrevidos a não fazer uma conta desse tipo e dar um resultado ruim. Mas o que importa é isso. O resultado deverá ser, no mínimo, a mesma arrecadação, a mesma carga tributária. Nós não podemos esperar redução de carga tributária, né? Claro que para os mais pobres, os assalariados de menor nível, deverá haver uma diminuição na carga tributária. Mas eu estou vendo gente aí festejando, por exemplo, o ministro Haddad festejando demais. Uma festa. Ele está pensando que vai ter aumento de arrecadação. Não vai ter? Não, ele pensa que vai ter. É o que ele está trabalhando, né? Sim. O governo não trabalha para ter menos arrecadação, para ter mais arrecadação. Mas aí eu posso até tentar puxar também a alegria dele. Ontem, o senador Marcelo Castro esteve aqui em Teresina, vocês sabem, nós acompanhamos, e lá eu fiz uma pergunta para ele. Realmente vale a pena a reforma tributária como foi? Ele disse, Wesley, agora os ricos vão pagar, vou pegar a palavra que ele disse, os ricos vão ser chamados ao fisco. E aí o que a gente trouxe aqui, o rico que tem helicóptero, que tem lancha, que tem equipamento de luxo, eles vão ter que pagar os IPVAs que não tem. Talvez seja por aí que ele tenha olhando para a arrecadação. É uma parte pequena da arrecadação. IPVA de lancha, de iate. O que eu quero ver é na próxima etapa, que é a segunda parte da reforma tributária, que é o imposto de renda. E sobre o patrimônio de modo geral e a renda, né? Aí eu quero ver se vai se mexer, por exemplo, no pagamento do imposto de renda de quem aplica na Bolsa, de quem recebe dividendos nas empresas. Petrobras. Herança, né? Herança. Essa é a parte que ainda não veio a luz na discussão, que está em estudo no Ministério da Economia, da Fazenda. Eu só acredito que isso aí, o risco pode ser a fuga de capitais? O perigo é esse. Você não pode ir muito fundo na cobrança do imposto. Por exemplo, eu lembro em 81, quando Mitterrand, o Partido Socialista, assumiu na França, ele entrou nessa linha de cobrar impostos sobre os ricos. E aí todo mundo fugiu com seus recursos para os outros países que ofereciam melhor condição de negócio, de retorno, de juros, né? Então é um risco ir muito fundo nessa matéria, porque você afugenta o investidor. O investidor vai para a empresa que cria empregos, que cria renda. Não é possível você afugentar também o investidor de modo geral, não é? O que tem capital. As grandes fortunas. Aí está um ditadozinho. Você tem que manter a onça e o bode vivo. Não pode deixar que uma que o outro. A onça e o bode. Já pensou, né? Ao lado do outro. Eu ia completar o meu raciocínio. Eu estava dizendo, o Haddad festejou muito. Eu vi ele ali, alegre, satisfeito. E vi também os prefeitos reclamando. Aquilo que o senhor falou. Tem uma ponta aqui, tem a outra, né?
Então o prefeito reclamando, a frente municipalista reclamando, o Haddad festejando, e no meio disso está o cidadão. Porque aí há uma grande interrogação. Na época que eu me referi, em 1968, 67, o governo federal era um governo forte, um governo militar. Eles, para compensar as perdas, foi criado o Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. E aí foi uma grande saída. Não é? O que é que hoje, qual é a crítica que se faz do lado dos prefeitos e governadores? É que eles perdem o poder de tributar. A tributação é uma só. Vai acabar, ou deveria acabar, essa farra de incentivos fiscais, essa guerra fiscal entre os estados para oferecer menor tributação para atrair empresas, né? Mas já descobriram que tem um artigo no projeto aprovado na Câmara que permite que 17 estados que já têm um fundo possam manter esse fundo, esse imposto em funcionamento. Quer dizer, não é bem assim como estão dizendo. É preciso ver agora o que é que o Senado vai fazer com relação a certas... Ou ele tira ou estende para todos. Todo mundo pode ter o direito. Ou ele tira de todo completamente mundo. Ou estende para todos. É isso que se espera. Né? Aqui, para encerrar minha participação com o senhor, é porque agora a gente viu um caso, aqui vou trazer o FPM, o senhor foi da fazenda aqui no município, em que a prefeitura está reclamando da perda da arrecadação após o censo. O IBGE está dizendo que não houve perda de população. Aumentou em quase, ou foi um pouco mais de 6% da população de Teresina. Mas mesmo assim está perdendo 25 milhões. Que critérios são esses do Tribunal de Contas da União que determina essa queda do FPM? O Fundo de Participação dos municípios, no caso, tem um critério de pontuação. Né? A parte dos municípios, de um modo geral, e a parte das capitais. Aí o Teresina era 5, 6... percentual nas alíquotas, né, no bolo, e baixa para 4 por conta do não aumento da população no montante que estava se pensando que ia ter. Porque ninguém mais fala, na época do Silvio houve um recurso judicial, o deputado Júlio César ajudou muito, junto ao Tribunal de Contas da União, e foi mantida uma estimativa, acho que de 5 ou 6%, nessa alíquota, o que permitiu um aumento da arrecadação para a prefeitura, que nesse tempo todo deu mais de R$1 bilhão de reais para a prefeitura. O que está se fazendo agora com o resultado do censo, que o resultado naquele tempo eram preliminares, eram estimativas do IBGE. Não era o censo. Não era o censo. O censo agora disse, não, a população é tantos mil habitantes, aí volta ao que era. Porque caiu a liminar. Caiu a liminar, isso, pronto, você matou Ele falou aqui, o caiu a liminar, pronto. 300 milhões por ano. Exatamente. E aí é que os prefeitos, os governadores, o presidente da República, o ministro da Fazenda, eles não gostam de reduzir despesa. A solução é reduzir despesa, não tem o que fazer. É o que todo pai de família faz, toda mãe de família, toda dona de casa. Caiu a receita, aumenta o corte aqui na despesa. Aperta o cinto. Aperta o cinto. Doutor Felipe, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na bancada Piauí. Foi muito esclarecedor, né? A gente falou sobre reforma tributária, falou também sobre a questão do FPM. E tem uma pessoa aqui que está agradecendo pelas suas explicações. Está aqui, deixa eu pegar aqui o nome dela. É a Dalila, do bairro São Pedro. Diz que as explicações foram muito esclarecedoras sobre tudo que o senhor nos trouxe. Então fica o convite para uma próxima oportunidade. Sim, depois do Senado, né? Sim, quando passar pelo Senado, e eu já vi que o relator lá do Senado já foi fazer, depois de sancionada a reforma. Vamos discutir aqui. Aí vamos discutir aqui. E já discutir também a próxima, que é a do imposto de renda e patrimônio. De renda das fortunas. Pois é, já foi escolhido, inclusive, o relator lá no Senado é Eduardo Braga. Sim. Do Amazonas. Foi governador do Amazonas. Do MDB. Do MDB. Foi ministro também, né? Obrigada. Obrigado até a próxima. Um abraço, até mais. Obrigado.